Nunca pensei que uma noite aparentemente rotineira se tornaria a experiência mais intensa da minha carreira como piloto comercial. Meu nome é Roberto, tenho 52 anos e há mais de 2 décadas comando aeronaves comerciais, sendo os últimos 15 anos dedicados exclusivamente ao Boeing 747, a majestosa Rainha dos Céus. Aquela terça-feira de setembro começou como qualquer outra. Briefing às 19h30, inspeção pré-voo às 20h15 e decolagem programada para as 21h02h40 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino ao aeroporto de Heathrow, em Londres. O voo TAM 8070 era uma rota que eu conhecia como a palma da minha mão. 9 horas e 40 minutos de voo sobre o Atlântico Sul, transportando 396 passageiros e 16 tripulantes em nosso Boeing 747-400, matrícula PT-1000A. Ao meu lado, o copiloto Carlos, um jovem de 35 anos, com quem já havia voado algumas vezes e que demonstrava excelente competência técnica. Nos assentos traseiros do cockpit, a instrutora Fernanda, que acompanhava Carlos em seu processo de promoção para comandante, e o mecânico de voo João, veterano de 28 anos na empresa. As condições meteorológicas em Guarulhos estavam perfeitas. Céu claro, vento de 0,80 graus a 8 nós, visibilidade de mais de 10 quilômetros. O peso de decolagem era de 385 toneladas, dentro dos parâmetros normais para a rota. Durante o briefing, havíamos revisado a rota. Decolagem pela pista 09R, seguindo a saída padrão ANAC 1A, depois direto para o waypoint Urvan, seguindo a aerovia UZ-12 até Natla. E então a partir para a travessia oceânica, via Nat Track Bravo até Gapli, ponto de entrada no espaço aéreo europeu. A decolagem transcorreu sem intercorrências. Os 4 motores Pratt & Whitney PU456 responderam perfeitamente, fornecendo os 56.750 libras de empuxo cada um, necessários para elevar nosso peso considerável. A rotação ocorreu aos 166 nós, e a velocidade de segurança de decolagem V2 foi atingida aos 174 nós. Subimos inicialmente para o nível de voo 290, cerca de 29 mil pés, conforme autorizado pelo controle de tráfego aéreo. TAM 8070, contato com o controle de área de São Paulo, na frequência 125.7, transmitiu a Torre de Guarulhos. Controle de área 125.7, TAM 8070. Obrigado e boa noite, respondi, enquanto Carlos ajustava a frequência no rádio. São Paulo Controle, TAM 8070, nível 290, estimando Urvan às 23h15, reportei ao novo controlador. TAM 8070, São Paulo Controle, contato radar, mantenha nível 290, autorizado direto Urvan, reporte passando. A noite estava cristalina, e as luzes da Grande São Paulo se estendiam como um tapete brilhante abaixo de nós. O sistema de navegação funcionava perfeitamente, com o FMS, Flight Management System, calculando nossa rota com precisão. Nossa velocidade de cruzeiro estava estabilizada em Mach 0,84, aproximadamente 840 km por hora naquela altitude. Às 23h45, já sobre o oceano e voando no escuro total, recebemos autorização para subir ao nível de voo 330. Era nossa altitude otimizada para o peso atual da aeronave, proporcionando o melhor consumo de combustível para a travessia oceânica. O voo transcorria de forma absolutamente normal, com todos os sistemas funcionando dentro dos parâmetros. Os passageiros já haviam sido servidos com o jantar, e grande parte já começava a se acomodar para dormir durante a travessia noturna. Roberto, que tal um café? Perguntou Carlos, sempre atencioso. Boa ideia. João, você quer alguma coisa da Galley? Um chá seria perfeito, comandante, respondeu o mecânico de voo, que naquele momento verificava os dados de desempenho dos motores em sua estação de trabalho. Carlos acionou o interfone e solicitou a Márcia, nossa chefe de cabine, que trouxesse nossas bebidas. O protocolo de companhia determinava que jamais os 2 pilotos poderiam se ausentar do cockpit simultaneamente durante o voo de cruzeiro, especialmente sobre o oceano. Eram 0047 UTC quando tudo começou a mudar. Estávamos a pouco mais de 2 horas de voo,
aproximadamente 380 milhas náuticas a nordeste de Recife, quando o primeiro alerta soou no cockpit, um som agudo e penetrante que qualquer piloto reconhece imediatamente. O Master Warning. EICAS está mostrando uma falha no sistema hidráulico 2, anunciou João, lendo os dados em sua tela de monitoramento. Olhei rapidamente para o painel principal e confirmei. A luz amarela do sistema hidráulico 2 estava acesa e a pressão havia caído para 1.200 psi, quando o normal seria 3.000 psi. Vamos pegar o checklist do sistema hidráulico. Carlos abriu o Quick Reference e localizou o procedimento adequado. HUID SIS-2 Press Low, ele leu. Primeiro passo. Verificar se a bomba elétrica 2 está ligada. Bomba elétrica 2 está on, confirmou João. Segundo passo, verificar filtro de pressão do sistema. Filtro normal sem indicação de bypass, relatou João novamente. Continuamos seguindo o checklist meticulosamente. O sistema hidráulico 2 do Boeing 747 é responsável por controlar várias superfícies de comando, incluindo alguns flaps, slats, spoilers e parte do sistema de frenagem. Felizmente, o 747 possui 3 sistemas hidráulicos independentes. Então, a perda de um sistema, embora séria, não representava uma emergência imediata. Parece que temos um vazamento interno na bomba principal do sistema 2. Concluí, após completarmos todos os itens do checklist. Vamos desligar a bomba para evitar maior perda de fluido e continuar com os sistemas 1 e 3. Mas a noite reservava mais surpresas para nós. 15 minutos depois, às 0102 UTC, um novo alerta ecoou pelo cockpit. Mais um Master Warning, desta vez acompanhado de uma luz vermelha piscando. Pressurization Cease-Fail, leu Carlos na tela do EICAS. Meu coração acelerou. Um problema de pressurização sobre o oceano, a 33 mil pés de altitude, era uma situação muito mais séria que a falha hidráulica anterior. João, status dos Outflow Valves, solicitei imediatamente. Outflow Valve 1 está travada em posição intermediária. Outflow Valve 2 está respondendo normalmente. Ele reportou após verificar o sistema. A altitude de cabine, perguntei minha principal preocupação naquele momento. Subindo através de 8.500 pés e taxa de subida aumentando, respondeu João, com uma expressão de preocupação que espelhava a minha. A altitude normal de cabine em voo de cruzeiro deveria estar em torno de 6.000 a 7.000 pés, mesmo voando a 33.000 pés reais. O sistema de pressurização mantém uma diferença de pressão entre o interior e exterior da aeronave, criando um ambiente respirável para passageiros e tripulação. Com uma válvula de saída travada em posição intermediária, estávamos perdendo pressurização gradualmente. Carlos, pegue o checklist de perda de pressurização. João, monitore a altitude de cabine. Se passar de 10.000 pés, vamos ter que iniciar uma descida de emergência, instruí, enquanto mentalmente calculava nossas opções. Estávamos a aproximadamente 1.200 milhas náuticas de Recife e cerca de 1.800 milhas náuticas de Sal, em Cabo Verde, nossa alternativa mais próxima na direção em que voávamos. Uma descida de emergência para 10.000 pés significaria um consumo muito maior de combustível, e eu precisava calcular se conseguiríamos chegar a qualquer um desses aeroportos com o combustível que tínhamos a bordo. Altitude de cabine passando por 9.500 pés, anunciou João. Fernanda, calcule nossa autonomia de combustível para 10.000 pés até Recife e até Sal. Solicitei à instrutora, que imediatamente começou a trabalhar com as tabelas de performance. 10.000 pés, comandante, anunciou João. Iniciei a descida de emergência. Carlos, declare emergência com Recife Controle e solicite autorização para descida imediata. Empurrei o manche para a frente e simultaneamente reduzi a potência dos motores. O grande Boeing começou a descender a uma taxa de 3.000 pés por minuto, enquanto eu anunciava para a cabine. Atenção, tripulação de cabine, aqui é o comandante. Estamos iniciando uma descida de emergência devido a problema de pressurização. Assegurem-se
de que todos os passageiros estejam com cintos afivelados e assumam posições de emergência até nova ordem. Recife Controle, TAM 8070, Mayday, Mayday, Mayday. Perda de pressurização, iniciando descida de emergência, solicitamos nível 100. TAM 8070, Recife Controle, emergência confirmada. Autorizado descida imediata para nível 100. Informe quando estabilizado. Mais alguma assistência necessária? Negativo no momento, Recife. Vamos informar nossas intenções assim que avaliarmos a situação. A descida foi intensa. Os passageiros certamente sentiram a mudança súbita e podia imaginar a confusão na cabine. Márcia e sua equipe eram profissionais experientes e saberiam manter o controle da situação. Mas ainda assim, era uma experiência assustadora para quem não estava acostumado. Comandante, autonomia calculada, reportou Fernanda. Para Recife a 10.000 pés com os ventos atuais, precisaremos de aproximadamente 13.000 quilos de combustível. Para Sal, cerca de 18.500 quilos. Temos atualmente 21.200 quilos a bordo. Era apertado para Sal, mas factível para Recife. Entretanto, Recife significava voltar quase 3 horas de voo na direção contrária, e eu sabia que os passageiros tinham compromissos em Londres. Além disso, precisava considerar a meteorologia nos 2 aeroportos. Carlos, solicite informações meteorológicas de Recife e Sal. Também quero saber as condições de Dakar e Bissau, caso precisemos de mais alternativas. Estabilizamos a 10.000 pés, às 0118 UTC. A altitude de cabine havia se estabilizado em 10.200 pés, ainda dentro de parâmetros aceitáveis, mas no limite. Podíamos continuar voando, mas qualquer deterioração adicional no sistema de pressurização nos forçaria a descer ainda mais, comprometendo definitivamente nossa autonomia. Recife informa. Vento 110 graus a 15 nós. Visibilidade 8 km, chuva moderada, nuvens esparsas a 1.500 pés, temperatura 26 graus, reportou Carlos. Sal informa. Vento 0,50 graus a 22 nós, rajadas até 35 nós. Visibilidade superior a 10 km, poucas nuvens a 2.500 pés, temperatura 28 graus. Sal tinha condições melhores, mas os ventos fortes me preocupavam. Com o sistema hidráulico 2 inoperante e agora voando a 10.000 pés em vez dos 33.000 planejados, eu precisava tomar uma decisão que afetaria centenas de pessoas. João, como estão os outros sistemas? Alguma anomalia adicional? Sistemas 1 e 3 hidráulicos normais. Motores operando dentro dos parâmetros, todos os outros sistemas apresentando performance normal, comandante. Foi então que Márcia ligou do interfone da cabine. Comandante, temos aqui um passageiro que é médico e gostaria de falar com o senhor sobre um paciente que está com dificuldades respiratórias. Era só o que me faltava. Um problema médico além dos problemas técnicos que já estava enfrentando. Transfira a ligação para cá, Márcia. Comandante, aqui é o Dr. Eduardo Silva, cardiologista. Tenho aqui uma senhora de aproximadamente 70 anos que está apresentando desconforto respiratório significativo desde que iniciamos a descida. Ela tem histórico de problemas cardíacos e a mudança de pressão parece ter agravado seu quadro. Acredito que seria prudente buscar assistência médica no solo o mais rápido possível. A situação estava ficando mais complexa a cada minuto. Agora eu tinha uma emergência médica além dos problemas técnicos. Isso mudava completamente a dinâmica da decisão. Doutor, obrigado pela informação. Já estamos avaliando nossas opções de pouso. O senhor considera que é uma situação que pode esperar aproximadamente 2 horas e meia? Comandante, é difícil dizer. Ela está estável no momento, mas com a idade dela e o histórico cardíaco, eu não recomendaria prolongar essa situação por muito tempo. Entendi. Vamos acelerar nosso processo de decisão. Desliguei o interfone e olhei para minha equipe. Pessoal, mudança de prioridades. Temos uma emergência médica além dos nossos problemas técnicos. Isso significa que Recife se tornou nossa melhor opção, mesmo que signifique voltar. Carlos, declare ao Recife Controle que agora temos também uma emergência médica a bordo
e que pretendemos pousar em Recife. Solicite vetores diretos e autorização para subir ao nível 220 para melhorar nossa eficiência de combustível. João, refaça os cálculos de combustível para uma subida ao nível 220. Fernanda, verifique no manual de emergências médicas quais procedimentos devemos seguir. Nos próximos 15 minutos, reorganizamos completamente nosso plano de voo. Recife Controle foi extremamente cooperativo, fornecendo vetores diretos para o aeroporto e coordenando com os órgãos competentes para que uma ambulância estivesse aguardando nossa chegada. Conseguimos subir para 22.000 pés, uma altitude que nos dava melhor eficiência de combustível, mantendo ainda uma altitude de cabine aceitável. O sistema de pressurização, embora degradado, estava conseguindo manter a situação controlável naquela altitude. TAM 870, Recife Controle, informamos que o aeroporto foi notificado sobre sua emergência. Ambulância e equipe médica estarão posicionadas. Bombeiros também em prontidão como procedimento padrão. Recife Controle, TAM 870, muito obrigado pela assistência. Estimamos chegada em Recife a 0345 UTC. Mas os problemas da noite ainda não haviam terminado. A 0223 UTC, quando estávamos a aproximadamente 45 minutos de Recife, um terceiro alerta ecoou pelo cockpit. O avisador de stall começou a emitir um som intermitente. Stall Warning System Failure, leu Carlos na tela do EICAS. O sistema de aviso de stall é crucial para a segurança do voo. Ele monitora constantemente o ângulo de ataque das asas e alerta os pilotos quando a aeronave está se aproximando de uma condição de perda de sustentação. Sem esse sistema, precisaríamos confiar inteiramente em nossa experiência e nos instrumentos básicos de voo. Mais uma para nossa coleção, comentei, tentando manter o moral da equipe. João, desligue o sistema de aviso de stall e anote na caderneta de manutenção. Vamos voar com parâmetros conservadores de velocidade. Comandante, disse Fernanda, verificando o manual com essas 3 falhas simultâneas, hidráulico, pressurização e stall warning. Estamos tecnicamente em uma situação de emergência múltipla. O manual recomenda pouso no aeroporto mais próximo adequado. É exatamente o que estamos fazendo, respondi. Carlos, informe Recife que agora temos também falha no sistema de aviso de stall. Eles precisam saber de tudo. A aproximação para Recife seria desafiadora. Com o sistema hidráulico 2 inoperante, teríamos capacidade reduzida de frenagem e alguns spoilers não funcionariam normalmente. Sem o sistema de aviso de stall, precisaria manter velocidades conservadoras durante toda a aproximação. E com o sistema de pressurização degradado, qualquer mudança de altitude deveria ser feita gradualmente para não agravar o problema da passageira. Recife aproximação TAM 870, descendo para nível 100, informações Charlie copiadas. TAM 870, Recife aproximação. Boa noite, contato radar, descida autorizada para 4.000 pés, QNH 1016, pista em uso 36, vento 120 graus a 18 nós. Confirme status da emergência. Afirmativo, Recife. Emergência múltipla, falha hidráulica sistema 2, falha parcial sistema pressurização, falha sistema aviso de stall, mais emergência médica a bordo. Solicitamos ILS pista 36, aproximação estabilizada. TAM 8070, compreendido. Autorizado ILS pista 36, curve à esquerda proa 270. Desça e mantenha 3.000 pés. Reporte estabelecido no localizador. Iniciamos os preparativos para a aproximação. Com o sistema hidráulico 2 inoperante, realizei o briefing específico para essa condição. Velocidade de aproximação aumentada em 5 nós, uso cuidadoso dos freios e preparação para uma corrida de pouso mais longa que o normal. João, como está a nossa quantidade de combustível? 14.200 quilos, comandante. Suficiente para a aproximação com boa margem. Às 0335 UTC, estávamos estabelecidos no localizador da pista 36 de Recife, descendo em uma aproximação ILS noturna. As luzes da cidade se estendiam abaixo de nós, mas minha concentração estava totalmente focada nos instrumentos e na condução segura da aeronave com os sistemas degradados. 1000 pés, aeronave estabilizada, velocidade 158 nós,
Configuração completa, anunciou Carlos, seguindo nossos procedimentos padrão. Checagem completa, respondi, mantendo a aeronave alinhada com a pista. 500 pés, pista à vista, continuou Carlos, prosseguindo para o pouso. 200 pés, 50 pés, 40, 30, 20, 10. O toque foi suave, apenas um leve impacto quando as rodas do trem principal fizeram contato com o asfalto da pista 36. Imediatamente apliquei os reversos dos motores e comecei a frenagem, sendo cuidadoso para não sobrecarregar o sistema hidráulico restante. Recife Torre, TAM 8070, solo, pista livre na próxima interseção. TAM 8070, táxi via Taxiway Alpha para a posição 7, ambulância seguindo. Enquanto taxiávamos para a posição de estacionamento, podia ver a ambulância e os veículos de emergência nos acompanhando. Era 0348 UTC, quando finalmente desliguei os motores na posição de estacionamento do Terminal 1 de Recife. Senhores, excelente trabalho de toda a equipe, disse, finalmente permitindo-me relaxar um pouco. João, prepare o relatório de manutenção com todas as falhas. Carlos e Fernanda, vamos fazer o debriefing com os mecânicos assim que a situação se normalizar. A passageira que havia passado mal foi imediatamente atendida pela equipe médica e levada ao hospital. Soubemos depois que ela se recuperou completamente e pôde continuar sua viagem 2 dias depois. Os 411 outros passageiros foram acomodados em hotéis e puderam prosseguir para Londres no voo seguinte, após um atraso de aproximadamente 18 horas. A investigação posterior revelou que a falha do sistema hidráulico 2 foi causada por uma ruptura na linha de alta pressão, provavelmente devido ao desgaste normal de uma peça que estava próxima ao limite de vida útil. O problema de pressurização foi relacionado a uma falha no atuador da válvula de saída número 1, que travou em posição intermediária devido a um defeito no motor elétrico que a controlava. O sistema de aviso de stall teve uma pane no processador central, uma falha eletrônica rara, mas não inédita. O que tornava a situação excepcional era a combinação das 3 falhas em um período tão curto de tempo. A probabilidade estatística de isso acontecer é extremamente baixa, mas como qualquer piloto experiente sabe, a aviação comercial é um mundo onde o improvável às vezes se torna realidade. E é para isso que treinamos constantemente. Nos 3 dias que permanecemos em Recife, aguardando as peças de reposição e os reparos, tive tempo para refletir sobre aquela noite. Em 25 anos de carreira, já havia enfrentado diversas situações de emergência. Problemas de motor, falhas hidráulicas, condições meteorológicas adversas, emergências médicas. Mas nunca uma combinação tão complexa quanto aquela. O que mais me impressionou foi como toda a equipe trabalhou de forma coordenada. Carlos, apesar de sua relativa inexperiência em situações de emergência, manteve a calma e executou todos os procedimentos de forma impecável. João, com sua experiência de 3 décadas como mecânico de voo, foi fundamental na diagnose rápida e precisa de cada problema. Fernanda, mesmo sendo instrutora e não fazendo parte da tripulação operacional, contribuiu significativamente com seus cálculos e consultas ao manual. Mas além da competência técnica da equipe, o que realmente fez a diferença foi o treinamento. Horas e horas de simulador, onde praticamos cenários de emergência das mais variadas naturezas. Procedimentos memorizados e executados automaticamente, permitindo que nossa mente consciente focasse na tomada de decisões estratégicas, a disciplina de seguir checklists, mesmo sob pressão extrema, a comunicação clara e objetiva, sem deixar espaço para mal-entendidos. Durante os reparos, conversei com os mecânicos responsáveis pela manutenção. Descobri que nossa aeronave, o PT-MUA, tinha 18 anos de operação e mais de 67 mil horas de voo. Era um veterano dos céus, que já havia transportado milhões de passageiros ao longo de quase 2 décadas. As falhas que enfrentamos, embora múltiplas e simultâneas, eram todas relacionadas ao desgaste normal de componentes que estavam sendo substituídos de acordo com o cronograma de manutenção preventiva. Isso me fez lembrar de uma conversa que tive anos atrás com um engenheiro da Boeing. Ele me explicou que o 747
foi projetado com redundâncias múltiplas exatamente para situações como essa. Mesmo com 3 sistemas diferentes apresentando falhas, a aeronave ainda era perfeitamente controlável e capaz de realizar um pouso seguro. A Rainha dos Céus foi feita para trazer seus passageiros de volta para casa, mesmo quando as coisas dão errado, foram as palavras dele. No terceiro dia em Recife, enquanto supervisionava os testes pós-manutenção, recebi uma ligação de Maria Helena, a passageira que havia passado mal durante o voo. Ela fazia questão de me agradecer pessoalmente pela decisão de pousar em Recife. Segundo ela, os médicos do hospital confirmaram que ela havia tido um pequeno episódio cardíaco, provavelmente relacionado ao estresse da despressurização. Se tivéssemos continuado para Sal ou qualquer outro destino mais distante, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Comandante, ela disse, o senhor e sua equipe salvaram minha vida. Eu sei que essa decisão certamente causou transtornos para muitas pessoas, mas queria que soubesse que tomaram a decisão certa. Essas palavras me emocionaram profundamente. Em nossa profissão, raramente recebemos feedback direto sobre o impacto de nossas decisões na vida das pessoas. Transportamos milhares de passageiros todos os anos e, na maioria das vezes, eles desembarcam sem nem se dar conta de todos os pequenos e grandes desafios que enfrentamos para trazê-los com segurança ao destino. Na manhã do 4º dia, realizamos os voos de teste pós-manutenção. Todos os sistemas estavam funcionando perfeitamente. O sistema hidráulico 2 havia sido completamente revisado, com substituição da linha rompida e inspeção completa de todas as conexões. O sistema de pressurização recebeu uma nova válvula de saída e seu atuador, além de calibração completa do sistema de controle. O sistema de aviso de stall foi reparado com a substituição do processador central e verificação de toda a cabeação associada. À tarde, recebemos autorização da manutenção e da autoridade aeronáutica para retornar ao serviço regular. O voo de retorno a São Paulo transcorreu sem qualquer intercorrência. E 2 dias depois, eu estava novamente voando a mesma rota para Londres, desta vez sem surpresas. Mas aquela experiência me marcou profundamente, não apenas pelos aspectos técnicos, mas pela lembrança de como a aviação comercial é verdadeiramente um trabalho em equipe. Desde os controladores de tráfego aéreo, que nos guiaram com segurança através da emergência, passando pela tripulação de cabine que manteve os passageiros calmos e informados, até os mecânicos e especialistas em solo que trabalharam incansavelmente para reparar nossa aeronave. Também me fez refletir sobre a responsabilidade que carregamos em nossos ombros a cada voo. 300, 400, às vezes mais de 500 pessoas confiam suas vidas à nossa competência, experiência e julgamento. É uma responsabilidade que levo muito a sério e que se tornou ainda mais real após aquela noite sobre o Atlântico. Semanas depois, recebi um relatório detalhado da investigação conduzida pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O relatório concluiu que todas as ações da tripulação foram apropriadas e seguiram os procedimentos estabelecidos. A decisão de pousar em Recife foi considerada correta, levando em consideração não apenas os problemas técnicos, mas também a emergência médica a bordo. O mais interessante foi uma recomendação incluída no relatório: que eventos como esse fossem utilizados em programas de treinamento para demonstrar como múltiplas falhas podem ocorrer simultaneamente e como a coordenação da tripulação e a tomada de decisões baseada em prioridades claras são fundamentais para a resolução segura de emergências complexas. Alguns meses depois, fui convidado a participar de um programa de treinamento na base da companhia, onde compartilhei essa experiência com outros comandantes e copilotos. Foi interessante observar como cada grupo de pilotos teria tomado decisões ligeiramente diferentes, mas sempre dentro dos parâmetros de segurança estabelecidos. Alguns teriam optado por continuar para Sal. Outros também teriam retornado a Recife, mas por razões diferentes. O que ficou claro para todos foi que não existe uma única resposta correta para situações complexas como essa. O que importa
é seguir uma metodologia estruturada de tomada de decisões. Identificar o problema, avaliar as opções disponíveis, considerar todos os fatores relevantes, técnicos, meteorológicos, médicos, operacionais, e tomar a decisão que ofereça a maior margem de segurança para todos a bordo. Durante aquela sessão de treinamento, um copiloto jovem me perguntou como eu havia conseguido manter a calma durante toda a situação. Minha resposta foi simples: treinamento e experiência. Mas também algo que aprendi ao longo dos anos. Em situações de emergência, o pânico é nosso maior inimigo. Quando nos desesperamos, perdemos a capacidade de pensar claramente e tomar decisões racionais. A aeronave não se importa se você está nervoso ou calmo, disse a ele. Ela simplesmente responde aos comandos que você dá, mas sua capacidade de dar os comandos corretos depende totalmente de manter sua mente clara e focada. Também expliquei que o trabalho em equipe é absolutamente fundamental. Nenhum piloto, por mais experiente que seja, consegue gerenciar sozinho uma situação de emergência complexa. Cada membro da tripulação tem um papel específico e a confiança mútua é essencial. Carlos não hesitou em seguir minhas instruções, mesmo sendo responsável pelos cálculos e comunicações mais críticas. João forneceu informações técnicas precisas e confiáveis sobre o status dos sistemas. Fernanda contribuiu com análises e consultas ao manual que foram cruciais para nossa tomada de decisões. Hoje, quase 2 anos depois daquele voo memorável, continuo voando o Boeing 747 nas rotas internacionais. Cada vez que entro naquele cockpit familiar, penso na noite em que a Rainha dos Céus mostrou por que merece esse título. Mesmo quando múltiplos sistemas falharam simultaneamente, ela continuou voando com a dignidade e confiabilidade que a tornou lendária na aviação comercial. Mas também penso na importância da preparação constante. Nos simuladores, continuamos praticando cenários de emergência cada vez mais complexos. Nas reuniões de segurança, discutimos não apenas nossos procedimentos, mas também lições aprendidas de eventos similares ao redor do mundo. Na medicina aeronáutica, nos mantemos atualizados sobre como diferentes condições médicas podem ser afetadas pelas condições de voo, porque no final das contas, nossa profissão é baseada na premissa de que a preparação para o inesperado é o que nos permite trazer nossos passageiros com segurança ao destino, mesmo quando o inesperado resolve aparecer tudo de uma vez só, em uma noite escura sobre o Atlântico Sul. A aviação comercial evoluiu tremendamente desde os primeiros voos comerciais. Temos hoje aeronaves mais avançadas, sistemas mais confiáveis, procedimentos mais precisos, treinamento mais abrangente. Mas uma coisa nunca mudou: a necessidade de pilotos bem treinados, experientes e capazes de tomar decisões corretas sob pressão. A tecnologia pode nos ajudar. Os sistemas automáticos podem nos assistir. Mas no final, quando as coisas ficam complicadas, ainda dependemos do julgamento humano, da experiência acumulada e da capacidade de trabalhar em equipe. Aquela noite me ensinou que não importa quantos anos de experiência você tenha, a aviação sempre tem algo novo para te ensinar, que a humildade é uma virtude essencial para qualquer piloto. Porque no momento em que achamos que já vimos de tudo, a vida nos apresenta uma combinação de situações que nunca havíamos enfrentado antes. Mas também me ensinou que todo o treinamento, toda a preparação, todas as horas de estudo e prática valem a pena no momento em que você precisa delas. Quando os alarmes estão soando, quando os sistemas estão falhando, quando você tem centenas de vidas dependendo das suas decisões, é a sua preparação que faz a diferença entre um final feliz e uma tragédia. E por isso, toda vez que alguém me pergunta se vale a pena toda a preparação que nossa profissão exige, toda a responsabilidade que carregamos, todas as noites longe de casa voando sobre oceanos escuros, eu lembro daquela noite de setembro, de Maria Helena me agradecendo por ter salvado sua vida, de 411 passageiros que chegaram em casa seguros, mesmo quando tudo parecia estar dando errado. A resposta é sempre a mesma: vale a pena, porque não existe sensação melhor no mundo
do que saber que você fez a diferença na vida de outras pessoas, que você teve a competência, a experiência e a calma necessárias para trazer todos com segurança de volta ao solo, mesmo quando a Rainha dos Céus precisou mostrar toda a sua majestade para superar os desafios que a noite havia reservado. Porque é isso que fazemos, não apenas pilotamos aeronaves. Cuidamos de vidas, protegemos sonhos, conectamos famílias e, de vez em quando tudo dá errado ao mesmo tempo, provamos que a combinação de tecnologia avançada, treinamento rigoroso, experiência sólida e trabalho em equipe ainda é capaz de fazer milagres a 10.000 pés de altitude. Se você já voou como passageiro, pode ter certeza de que lá na frente, no cockpit, há uma equipe de profissionais treinados e preparados para qualquer situação que possa surgir. Pilotos que praticam cenários de emergência regularmente, que estudam constantemente, que respeitam profundamente a responsabilidade que carregam. Porque para nós, não existe voo de rotina. Cada decolagem é uma nova oportunidade de demonstrar nossa competência. Cada pouso é uma nova confirmação de que fizemos nosso trabalho corretamente. E quando você desembarcar no seu destino, talvez não saiba que enfrentamos turbulência severa a 37.000 pés, ou que tivemos que desviar de tempestades, ou que um dos sistemas apresentou uma pequena falha que resolvemos silenciosamente seguindo nossos procedimentos. Porque nosso trabalho é fazer com que sua viagem seja segura e confortável, independentemente dos desafios que possamos enfrentar pelo caminho. É uma profissão que exige muito, mas que oferece ainda mais em retorno: a satisfação de dominar uma das máquinas mais complexas já criadas pelo homem. O privilégio de ver o mundo de uma perspectiva única, voando acima das nuvens e observando o nascer do sol sobre oceanos infinitos. A responsabilidade de cuidar de centenas de vidas a cada voo. E, de vez em quando, a oportunidade de fazer a diferença real na vida de pessoas como Maria Helena. Porque, no final das contas, é disso que a aviação comercial se trata. De pessoas cuidando de pessoas, usando toda a tecnologia, treinamento e experiência disponíveis para garantir que todos cheguem em casa seguros. E quando tudo dá errado ao mesmo tempo, como naquela noite memorável sobre o Atlântico, é quando descobrimos do que realmente somos capazes. Se você gostou dessa história dos céus e quer ouvir mais relatos como esse, se inscreva no canal Caixa Preta para não perder os próximos episódios. Deixe um comentário contando qual situação de voo você gostaria de ouvir, compartilhe este vídeo com quem também tem curiosidade sobre a aviação e acompanhe nossos próximos relatos direto do cockpit. Até o próximo voo.